Alexandre da Médica News, hoje domingo, né? Vamos às notícias mais importantes que aconteceram nas últimas horas, nos últimos dias, final de semana principalmente. Bolsonaro se encontra com Milei, né? Milei, presidente da Argentina, ao invés de se encontrar, se relacionar com o Lula, ele foi diretamente falar com Bolsonaro, participar da CPEC, né, CEPAC, aqui num evento aqui no Sul, né, e que juntou milhares de pessoas da direita, conservadores, muitos palestrantes, o pessoal da direita que apoia o Bolsonaro e as pautas conservadoras. E o que acontece, que eu fiquei observando, e todo mundo notou isso, uma vergonha, ao invés do presidente da Argentina se relacionar, se encontrar com o presidente do Brasil, ele, pelo contrário, ainda tem vídeos, reportagens aí, dizendo que ele chamou o Lula de ladrão e não vai se desculpar dessa fala. Então, a gente vive tempos sombrios aqui no Brasil, é uma vergonha, não é? Então, ele foi se encontrar com Bolsonaro e o Lula ficou a ver navios. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Chegada de Milei aqui, ó. Com muito orgulho, com muito amor. Viva a liberdade, caralho! Outra coisa interessante que aconteceu nesse evento da CPEC foi que a Globo e a CNN foram fazer a cobertura do evento, ou falar mal de Bolsonaro, da direita. Eles foram expulsos do local. As pessoas, os patriotas, né? Todos colocaram a Rede Globo, a CNN ou qualquer outra emissora para correr do local. Isso mostra que as pessoas já estão cansadas das narrativas dessas emissoras abertas, né? Toda a imprensa brasileira, ela já não possui nenhuma credibilidade. E isso vem avançando a cada minuto, a cada dia. Esse tipo de interpretação. Porque quem vai escutar o jornal da Rede Globo hoje em dia? Só uma pessoa que está sem noção do que estamos vivendo. Porque a Rede Globo, ela é Lula. A Rede Globo recebe propina, recebe dinheiro do Lula. Os artistas também recebem uma propina da Lei Rouanet, que foi 16 bilhões do seu dinheiro, do nosso dinheiro. Então, esse tipo de imprensa brasileira, ela está desacreditada e as pessoas expulsaram esse tipo de repórteres de imprensa do local ali na CEPAC. Foi muito bom. E eu acho isso correto, porque não dá mais para enganar. A imprensa brasileira, ela precisa entender, e o governo que está junto com a imprensa, que comprou toda a imprensa, né, a maioria, eles precisam entender que o brasileiro já não cai mais nesse conto do vigário, e que as pessoas estão por aqui com as informações falsas, as mentiras e as trairagens que a imprensa brasileira vem fazendo, que é casada com a esquerda, com Lula. Entendeu? Foi lá para fazer a cobertura e foram expulsos. Dá uma olhadinha nesse vídeo. O pessoal tá expulsando a Globo aqui, CNN, nesse momento. Olha a quantidade de gente. A gente vê aqui a Cíntia fazendo a sua palestra, uma ótima palestrante, eu vou colocar o vídeo dela, ela falando mal da ideologia de gênero, quer dizer, da linguagem neutra que estão sendo introduzidas na marra, como se fosse uma ditadura. E eu sempre soube disso, que é uma ditadura mesmo, eles criaram uma nova linguagem e querem passar isso a ferro e fogo, né? Ela diz claramente na sua palestra, que eu vou colocar, que a mudança na linguagem, dos hábitos, dos costumes acontecem paulatinamente, naturalmente. Não é na marra você colocar expressões, uma linguagem neutra, e querer mudar o português de um dia para o outro, e tem que ser assim porque eu quero.
Isso é uma ditadura, rapaz, que estamos vivendo em todas as áreas, e principalmente na área da educação. E ela falou muito bem, muito apropriado o que ela disse. Dá uma olhadinha. É uma técnica de argumentação. Dê razão para depois tirar a razão. Então dê razão ao outro. Diga, você tem razão. A língua é viva, mas ninguém saiu por aí com uma placa dizendo: quero falar você pelo fim de vós me ser. Vocês já viram isso? Ouviram falar na história da língua portuguesa? É óbvio que não. Pois então, a língua é viva sim, só que as mudanças no nosso idioma ocorrem de modo paulatino. Paulatino, palavra boa aí para você. Paulatino, chique fala paulatino. Ocorrem paulatinamente, de modo natural, e não por uma imposição ideológica de imbecis. Imbecis! É isso que são. Primeiro eles mudam o que nós falamos, depois eles mudam o que nós pensamos e por fim eles mudam o que nós fazemos. A linguagem sempre foi e sempre será o maior meio de dominação. Do outro lado, a gente viu também, né, uma deputada de Portugal, portuguesa, falando de Lula, de como que o Lula é tratado lá em Portugal como um ladrão, entendeu? Seu lugar é na prisão. Ela falou isso, dizendo que os portugueses consideram o Lula como um bandido, um ladrão, e que roubou o Brasil e continua roubando. Então eu vou deixar a fala dela aqui, porque foi um espetáculo, foi uma das principais palestrantes. Teve vários outros que eu não vou estar falando aqui tudo, mas foi um sucesso o CEPAC Brasil. Isso só mostra que o Bolsonaro vem crescendo. Não tem como apagar a popularidade de Bolsonaro, isso é impossível. Cada vez que eles vão pressionando, até matando, se matarem Bolsonaro, ele vai ficar mais forte ainda na história. E não adianta mudar a história, porque está enraizado no povo brasileiro que quer o Bolsonaro de volta. Então essa portuguesa falou que o Lula é um ladrão. Lá em Portugal todo mundo fala isso, não é só no Brasil. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Porque Lula da Silva representa aquilo que há de pior no Brasil e aquilo que há de pior em Portugal. Representa a esquerda bafienta e corrupta que se instalou no aparelho de Estado para servir os interesses pessoais e partidários e não para servir os nossos povos. Então, não sei se Lula da Silva vos disse que foi bem recebido em Portugal, mas não foi. Nós tivemos milhares de portugueses e brasileiros na rua a gritar: Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão.